Por conta de todo o histórico de problemas com o técnico Domenico Tedesco e também por ter ficado fora da convocatória da Euro, ontem Courtois anunciou o seu afastamento da seleção belga. Infelizmente, após os episódios com o técnico e com muita reflexão, decidi não retornar à seleção belga sob seu comando. Nesta questão, assumo minha responsabilidade. Foi parte do que escreveu o goleiro em suas redes sociais. Pra quem não se lembra, no ano passado, Courtois abandonou a concentração antes do jogo contra a Estônia e o técnico falou que isso daí foi por conta do jogador ter ficado irritado por ter perdido a condição de capitão. Depois, Courtois desmentiu isso ao falar que foi embora por conta de problemas físicos. Depois, Tedesco convocou a seleção para a Euro e Courtois ficou fora. O técnico em coletiva explicou que fez de tudo para tentar tê-lo na competição, mas não conseguiu. E o goleiro do Madrid respondeu com esses emojis de Pinóquio. As coisas entre eles só pioraram e por isso Courtois tomou a decisão de não jogar mais pela Bélgica enquanto Tedesco for técnico, tá bom? Isso daqui não é um anúncio de aposentadoria da seleção, e sim, ele não joga mais sob o comando do Tedesco, já que a relação entre eles é horrorosa, tá? Mas se a Bélgica mudar de técnico ano que vem, daqui 2 anos, daqui 6 meses, aí o Courtois topa jogar tranquilamente, tá? A seleção belga tá perdendo um baita jogador, um dos melhores goleiros do mundo. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver como é que ficou a convocatória do Dorival Júnior, né, que foi anunciada hoje. Vou te falar sobre os jogos de ontem da Sul-Americana e também da Libertadores. Bora conversar sobre Jadon Sancho, Paulo Dybala. Esse vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem tivemos a volta das oitavas de final da Sul-Americana, onde o Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 2-1 lá no Mineirão, e isso levou o jogo para as penalidades. A Raposa acertou 100% das cobranças e Merentiel mandou para fora a quinta batida do Boca. Assim, o time mineiro venceu por 5-4 e vai enfrentar o Libertad nas quartas de final. Atlético Paranaense foi à Argentina enfrentar o Belgrano e ficou com 1 a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, porém o Furacão segurou a pressão e venceu por 2-0, com gols de Mastriani e Diorio. Assim se classificaram para as quartas de final, onde vão enfrentar o Racing. Pela Copa Libertadores, o Flamengo visitou o Bolívar e enfrentou a Altitude. Acabou perdendo o jogo por 1-0, porém, como tinha vencido a ida por 2-0, o Flamengo conseguiu a vaga para as quartas de final, onde vai enfrentar agora o Peñarol. Depois da partida, na saída do estádio, o ônibus do Flamengo foi apedrejado, mas graças a Deus, ninguém saiu ferido. Mais um brasileiro avançou para as quartas da Libertadores e ele é o São Paulo, que meteu 2-0 no Nacional ontem lá no Morumbis. Agora teremos um duelo de brasileiros na próxima fase da competição, pois o tricolor paulista vai pegar o Botafogo, que eliminou na última quarta-feira o Palmeiras nas oitavas de final. A mudança de André para o futebol europeu nessa janela de transferências está ficando cada vez mais complicada, e isso é porque o Fulham, que era o principal interessado nele, desistiu das negociações ontem. O portal GE informou que a última proposta dos ingleses foi de 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais. Porém, o time das Laranjeiras achou baixo e pediu 35 milhões de euros ou 217 milhões de reais, o que fez com que o Fulham deixasse as tratativas. Nos últimos dias, mais 2 times ingleses sondaram a situação do atual camisa 7 e o Fluminense acredita que uma boa proposta ainda pode chegar até o fim da janela de transferências. E aí, meus amigos torcedores do Flu, vocês acham aí que o time tinha que ter aceito essa proposta dos 25 milhões de euros ou vocês acham que vai chegar algo melhor ainda nessa janela? Qual que é a tua opinião em relação a André? Comenta aí. Há poucos minutos atrás, Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os jogos do mês que vem pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Temos aí algumas caras novas e também alguns velhos conhecidos. Se liga aí nos 24 convocados. Para goleiro temos Alisson, Bento e Ederson. Lá na lateral, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Na zaga, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Lá no meio campo, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes e Paquetá. E lá no ataque temos Rodrigo,
Endrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vinícius Júnior. Lembrando vocês que o Brasil vai enfrentar o Equador no dia 6 de setembro, lá no estádio Couto Pereira, e depois no dia 10 a seleção pegará o Paraguai lá em Assunção. Os jogos são válidos pela 7ª e 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. E aí, o que é que você achou dessa convocatória do Dorival Júnior? Comenta aí. Agora queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O atacante Vitor Roque está acertado para defender o Real Betis por empréstimo e inclusive hoje ele não treinou pelo Barcelona. Tudo indica que nas próximas horas ele já esteja em Sevilha para selar a transferência. O ex-jogador e lenda do Barça, Rivaldo, em entrevista à Betfair, falou o seguinte sobre tudo isso: o Vitor Roque vai para um grande clube, pois o Betis é um ótimo time para jogar. Acho que será mais fácil para ele competir numa liga como a espanhola, onde mostrará que é um jogador magnífico. Ele vai mostrar que o Barcelona se equivocou com a situação. Ele tem tudo para fazer a sua passagem pelo Betis um sucesso, com minutos e apoio de grandes torcedores. E aí, meus amigos, o que vocês pensam a respeito dessa fala do Rivaldo? Concordam com ele que lá no Betis o Vitor Roque vai mostrar que o Barcelona se equivocou com toda essa situação de querer se livrar do Vitor Roque após apenas, pouco tempo dele lá no clube? Afinal, ele chegou no começo do ano e nessa janela o Barcelona tava doido pra negociar ele, Segundo o Fabrício Romano, ele tá chegando no Betis por empréstimo e resta saber se será por 1 ano ou por 2. Meus amigos, a novela de Paulo Dybala indo pra Arábia ficou mais interessante ainda e tomou um novo rumo. Isso é porque o jogador ontem resolveu recusar a proposta do Al-Qadsiya, pois quer continuar escrevendo a sua história na Roma. O argentino se emocionou muito com as faixas dos torcedores pela cidade, pedindo para que ele não fosse embora, onde muitas até brigavam com a Roma por estar tentando negociá-lo. Então o jogador decidiu que não vai mais embora do time italiano. Fabrício Romano foi quem deu a informação e completou falando que Dybala recusou um contrato de 75 milhões de euros de salário pelos próximos 3 anos de contrato. Inclusive, logo depois de toda essa história, Dybala postou um vídeo em suas redes sociais com seus melhores momentos na Roma e escreveu o seguinte na legenda: "Obrigado, Roma, te vejo domingo". Meus amigos, o futebol venceu pelo menos nessa história, Paulo Dybala no final recusou um caminhão de dinheiro para continuar escrevendo a sua história na Roma, vai brigar por sua vaga e vai continuar no time italiano. Realmente o futebol venceu, pelo menos nessa história do Paulo Dybala, Deixando o treino de ontem, se eu não me engano, muitos torcedores foram no carro dele, mostraram muito amor ao argentino e pediram muito para que ele continuasse na equipe. E isso daí ajudou demais também a ele em tomar essa decisão, tá bom? Lembrando aí que de acordo com a imprensa italiana, a Roma queria negociá-lo, E o jogador estava sendo vendido por apenas 4 milhões de euros, tá? Só que agora ele recusou aquele caminhão de dinheiro que estava vindo do Al-Qadsiya e vai continuar na Roma. Jadon Sancho ainda pode deixar o Manchester United até o final da janela de transferências e agora quem reativou as conversas para contratá-lo foi a Juventus, a pedido do técnico Thiago Motta. O jornalista Gianluca Di Marzio informou que a velha senhora quer trazê-lo por empréstimo com obrigação de compra, porém o seu alto salário ainda continua sendo um problema e eles vão tentar resolver isso nesses últimos dias da janela. Paris Saint-Germain foi mais um clube que negociou com Sancho, mas até agora não oficializou nenhuma proposta ao Manchester United e nem deve fazer isso, pois a Sky Sports Alemanha informou que ontem eles chegaram num acordo com Ademola Lookman sobre os termos pessoais. Agora estão tentando se acertar com a Atalanta a respeito do valor da transferência. Meus amigos, lembrando que o Lookman também interessa ao Arsenal, como eu contei ontem pra vocês, tá bom? Mas segundo a Sky Sports, o Lookman já acertou os termos pessoais com o Paris Saint-Germain, falta só o acerto entre os clubes. Não tem nada assinado, tá? Então ainda pode ter uma reviravolta. Já em relação a Sancho, a Juventus voltou a se interessar na contratação e vamos ver se eles conseguem aí acertar o problema que é o valor de salário, que é considerado bem alto, tá? Se conseguir resolver isso até o fim da janela, Jadon Sancho pode parar na Juventus sob o comando do Thiago Motta, que tá fazendo belas contratações lá, tá bom? Com certeza o Sancho ia ser um belo reforço. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Boa sexta-feira pra todo mundo, tamo junto, valeu e
Falou! It's gonna be a long night.